inscreva no canal, curte, compartilhe. A história de Daniel na cova dos leões, encontrada no 6º capítulo do livro de Daniel, é um exemplo inspirador de fé, coragem e a soberania divina. O rei Dário, governante do vasto Império Persa, organizou seu reino em 120 províncias, cada uma sob a administração de um governador. Para assegurar uma gestão eficaz, Dário nomeou 3 ministros, entre eles Daniel, um homem de extraordinária competência e integridade. Daniel se destacou de tal maneira que o rei considerou nomeá-lo como o principal administrador do império. Contudo, o sucesso de Daniel gerou inveja e ressentimento entre os outros ministros e governadores. Eles buscaram incansavelmente por algum erro ou falha na administração de Daniel, mas ele era tão íntegro e justo que nada puderam encontrar. Concluindo que a única maneira de acusar Daniel seria através de sua fé, eles conspiraram para criar uma armadilha religiosa. Estes líderes persuadiram o rei Dário a emitir um decreto segundo o qual, por 30 dias, ninguém poderia fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Qualquer violação desta ordem resultaria em ser lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a verdadeira intenção por trás desta proposta, assinou o decreto. Daniel, sabendo do decreto, continuou a orar e adorar a Deus como sempre fazia, 3 vezes ao dia, com as janelas de seu quarto abertas para Jerusalém. Como previsto, os conspiradores o encontraram orando e levaram o caso ao rei. Dário ficou profundamente perturbado ao perceber que havia sido manipulado para condenar um homem inocente e passou o dia tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel. Contudo, de acordo com as leis dos medos e persas, uma vez emitido, um decreto real não poderia ser revogado. Relutantemente, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, expressando a esperança de que o Deus de Daniel o salvaria. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova, e o rei selou-a com seu anel e o anel de seus nobres, garantindo que a situação de Daniel não pudesse ser alterada por intervenção humana. Dário passou uma noite inquieta sem comer, sem entretenimento e incapaz de dormir, refletindo sobre o destino de Daniel. Ao amanhecer, ele correu até a cova e chamou por Daniel, perguntando se seu Deus havia conseguido salvá-lo dos leões. Daniel respondeu, afirmando que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões, pois ele era inocente perante Deus e o rei. O rei, aliviado e alegre, ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e não havia nenhum sinal de ferimento nele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que os homens que tinham acusado Daniel fossem jogados na cova dos leões, juntamente com suas famílias. Antes mesmo de atingirem o fundo da cova, foram mortos pelos leões. Depois deste evento, o rei Dário emitiu um decreto a todas as nações e povos de seu vasto império, ordenando que respeitassem e honrassem o Deus de Daniel. Ele reconheceu a soberania e o poder de Deus, destacando como Deus realiza sinais e maravilhas no céu e na terra e como havia salvado Daniel dos leões. Daniel continuou a servir no governo, primeiro sob o reinado de Dário e depois sob Ciro, da Pérsia, mantendo sua posição de influência e respeito. Esta história nos ensina sobre a importância da fé inabalável, da integridade e do poder da oração. Daniel, mesmo sabendo das consequências, escolheu permanecer fiel a Deus, demonstrando uma confiança profunda em sua proteção e soberania. Seu exemplo inspira todos a se manterem firmes em suas crenças e a confiar que Deus está no controle, mesmo nas situações mais desafiadoras. Daniel na cova dos leões é um testemunho do poder de Deus de salvar e da vitória da fé sobre a adversidade. Por favor, inscreva no canal, curte o vídeo e compartilhe, só assim que conseguiremos continuar.